seja muito bem-vindo ao Viva de Pilates. Aqui eu te guio na sua jornada para viver de Pilates. Eu sou a Francine e no episódio de hoje vamos falar sobre o que é Pilates. Mas antes de falar o que é o Pilates, vamos falar quem é o Pilates. Então o nome dele é Joseph Hubertus Pilates. Ele nasceu em 1880 na Alemanha e tem uma história toda sobre a vida dele. E eu não vou pegar muito a detalhes da história, mas você já deve ter ouvido algo como que ele era uma criança muito frágil, que tinha problemas respiratórios, né? E que a mãe dele era naturalista e o pai dele era ginasta. Enfim, tem toda uma história em volta da vida dele. Algumas coisas foram desmistificadas. Tem duas biografias que eu posso indicar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais na história do Joseph Pilates. Mas vamos até alguns pontos importantes da história dele. Uma delas é que o Joseph, ele e o irmão dele, o Fred, eles gostavam de lutar, né? Então ele lutava boxe e ele foi para a Inglaterra. E bem na época que ele estava na Inglaterra, em 1914, eclodiu a Primeira Guerra e ele estava lá. E ele foi para a Ilha de Man e dizem que lá na Ilha de Man que ele desenvolveu todo o método dele, o método Pilates, que inclusive nesse período teve um surto de influenza e que ninguém que estava lá treinando com ele morreu, enfim, ou teve maiores problemas mais graves com a influenza. E aí, a partir daí, ele começou a desenvolver o método dele. Se isso é verdade ou não vem ao caso. O fato é que o método existe e que funciona muito bem. E ele, então, foi para Nova York em 1926. Ele foi de navio e nesse navio ele conheceu a Clara. Clara acabou sendo a companheira de vida dele a partir daí. Ela é enfermeira. E eles, chegando em Nova York, se instalaram num prédio que era na 8ª Avenida, número 939. Nesse prédio tinha várias companhias de dança, então os primeiros clientes do Joseph com esse sistema de exercícios que ele criou foram bailarinos, né? E através dos bailarinos que o método acabou se difundindo e ganhando espaço mundialmente, né? Porque os bailarinos tinham muita influência no mundo das celebridades, né? Então esse contato com Hollywood, e isso acabou fazendo com que o método se difundisse para o mundo todo. Inclusive, entre os anos de 1939 e 1951, o Joseph e a Clara participavam todo verão de um evento, um festival de dança no Jacob's Pillow, que era um festival de dança internacional, um dos mais reconhecidos mundialmente. E ele ia lá levar então o método Pilates, o Pilates de solo, o Mat Pilates. E o Joseph faleceu então em 1967, aos 87 anos. E para a época, viver até os 87 anos é algo extraordinário. Então, pensa lá, em 1967, um senhor de 87 anos se exercitando, um corpo sarado. Vou pedir até para botar a foto aqui do Joseph com 82 anos para vocês verem como ele estava bem fisicamente. Ele costumava sair para se exercitar na neve de sunga. Nessa foto ele está na neve de sunga. E esse era o grande diferencial dele, né? Apesar de ser tão idoso, ele se exercitava, tinha um corpo muito bem fisicamente. Você já deve ter ouvido falar a frase dele, que é o seguinte: se você tem 30 anos e uma coluna rígida, você é velho, ou você é idoso, né? Se você tem 80 anos e uma coluna flexível, então você é jovem. E ele dava esse exemplo. Então esse é o Joseph Pilates, o criador do método, que na origem ele chamava de contrologia e não Pilates. Ficou famoso como o nome Pilates porque as pessoas acabavam dizendo: vou fazer aula com o Sr. Pilates, vou lá no Sr. Pilates, vou lá no Sr. Pilates. Ficou Pilates muito mais conhecido do que contrologia, certo? Bom, agora falando um pouco do método, afinal, o que é esse método Pilates que o Joseph Pilates criou, né? Vocês sabem já que o nome, na verdade, era contrologia, a arte de controle do corpo, né?
da mente sobre o corpo. Então, todo método ele é baseado numa tríade, que é corpo, mente e espírito. A ideia é que a mente esculpe o corpo, né? A mente controla o corpo e que com todos os princípios do método, utilizando essa ideia de se concentrar, de estar presente no exercício, com toda a filosofia do método, a gente consiga então atingir a espiritualidade, né? Isso acaba elevando o espírito. Então, sim, a gente tem que estar concentrado, presente no nosso treino para poder atender os 3 pontos, né, dessa tríade: corpo, mente e espírito. E algumas pessoas confundem, né, e acham que Pilates é um exercício de alongamento, né? Pilates é só alongamento, Pilates é fácil, Pilates é para mulheres, é para idosos, tem vários mitos em torno do Pilates. E não, né? O Pilates, na verdade, é uma ginástica focado muito na postura, no controle da respiração, né? Então, o Joseph sempre fala muito dessa postura, de respirar, de não ter os ombros caídos, desse posicionamento. Não é apenas um exercício, apenas um treino de flexibilidade. Tem muita força envolvida. Se a gente parar para pensar um pouco nessa história do Joseph Pilates, que ele trabalhava, ele gostava de lutas e ensinava boxe, né? Ele buscava esse tipo de fortalecimento para os próprios lutadores. Então tem muitos exercícios para fortalecer cervical, exercício de fortalecimento de braços, de ombro, mas para qualquer tipo de fortalecimento que seja além do tronco, precisava trabalhar a base, que é uma estrutura forte, um tronco forte. E talvez essa confusão de que Pilates é só alongamento, ou que é para isso, é para aquilo, seja porque na verdade existem várias linhas de Pilates. Quando o Joseph Pilates ainda era vivo, ele dava aula para várias pessoas, inclusive muitos bailarinos, que acabaram seguindo, levando adiante o método do Pilates, né? Mas aí com seus pontos de vista, com o seu posicionamento, com as adaptações que eram interessantes para aquela pessoa. Algumas linhas modificaram o nome, como hoje a gente tem o Ron Fletcher, ele botou o nome dele, a característica dele, para deixar claro que era o Pilates, segundo o Ron Fletcher, e assim vai, tem outras diversas linhas que você já deve ter visto, mas podemos dividir em 2 grandes partes, né? Se a gente tivesse que dizer quais os tipos de Pilates que tem, eu dividiria em 2 partes, o Pilates clássico e o Pilates contemporâneo. Tá? E qual a diferença entre os 2 tipos de Pilates, o clássico e o contemporâneo? O clássico, ele tem uma origem, vamos dizer assim, a gente consegue dizer a origem daquele método. Por exemplo, a minha formação vem da origem da professora Aline Haas, que foi quem me formou. A professora Aline Haas teve formação com a Romana Kryžanovska. A Romana Kryžanovska teve a formação com Joseph Pilates. Então eu consigo traçar uma linha do tempo e descobrir qual a minha relação com Joseph Pilates. Então, tem o Joseph no topo dessa árvore genealógica, vamos dizer assim, não sei como é que a gente chamaria isso, né? Mas essa seria a nossa árvore do Pilates. O Joseph está no topo. E embaixo está o que a gente chama de elders. Os elders são tipo os anciões, né? As pessoas que tiveram a formação direta com Joseph Pilates. E embaixo dessas pessoas estão os seus próximos discípulos, né? Então a gente chama aquela geração ali que teve formação direto com Joseph é a primeira geração. As pessoas que tiveram a formação com essas são a segunda geração. No caso, a minha mestra, ela é de segunda geração. E quem tem a formação abaixo dessas pessoas é a terceira geração, que é o meu caso, eu sou da terceira geração. Tá? Então tem essa ordem, assim, a gente consegue traçar e saber de onde que a pessoa veio, de onde que surgiu aquela ideia. Como eu tenho essa formação mais pro lado da Romana Kryžanovska, que viveu com Joseph Pilates, né, até a morte dele, depois que Joseph faleceu, a Romana e a Clara continuaram trabalhando juntas até que a Clara faleceu e a Romana seguiu trabalhando até que a Romana faleceu em 2014, né? Então tem uma raiz mais forte na origem, é mais clássico, mais tradicional, trabalha mais exatamente aquilo que o Joseph criou, sem muitas adaptações, sem muitas variações, sem tanto telefone sem fio. Não que os outros não tenham, os outros também têm, mas alguns fizeram a formação com o Joseph Pilates
e seguiram, né, fazendo a sua formação. E acaba que tem influência da dança, influência de outros exercícios, e pode ser um pouco diferente, né, da linha da romana, por exemplo, né? Então a gente tem dentro do clássico já essas outras linhas que são um pouco diferentes, tá? E o contemporâneo não tem tanto essa ligação com a raiz do clássico. O Pilates contemporâneo não é um pouco diferente. Eu não vou me prolongar muito aqui falando do Pilates contemporâneo, porque eu não fiz nenhuma formação no contemporâneo. Eu estudei muito superficialmente o Pilates contemporâneo durante uma especialização que eu fiz, mas se usa equipamentos inclusive diferentes que o Joseph não criou. Então você já deve ter visto algumas aulas com bola suíça, com TheraBand, tem a centopeia, que é uma coisa bem gostosinha até de deitar, assim, para trabalhar a coluna. Tem um outro disco que, não me lembro o nome daquele. Tem um nome, eu não me lembro. Enfim, tem vários equipamentos que não são os equipamentos que o Joseph Pilates criou, e exercícios que são adaptados ou inspirados do método Pilates. Então aí a gente tem Pilates funcional, neopilates, Pilates aéreo, enfim, tem vários tipos de Pilates na linha contemporânea. Então dentro do contemporâneo também várias opções. E isso às vezes dá uma confusão, não só na cabeça do aluno que não sabe direito o que é Pilates, quanto mais o que é Pilates clássico e o que é contemporâneo. Mas que também, na hora de escolher a formação, nos deixa em dúvida. Eu, quando fui escolher a minha formação, e isso foi em 2011, já faz algum tempo, eu também abri lá o leque de opções, comecei a ver, mas qual a diferença de um, qual a diferença do outro? Não sabia, não se falava muito em Pilates naquela época, eu não sabia exatamente qual era a diferença de um e de outro, qual era o melhor, qual que não era. E aí eu fui um pouco pesquisar, né, e ver quais pessoas tinham se formado em um, quais pessoas tinham se formado em outro. Comecei a pesquisar, a perguntar e tomei a decisão de ir pelo Pilates clássico, não descartando, não achando que o contemporâneo fosse pior ou melhor, mas pensando, vou começar pela origem, né, de onde realmente saiu, antes de começar a querer conhecer outras coisas, outras adaptações. Então, de conhecer algo além do que o Joseph criou, vou conhecer o que ele criou, o que é o Pilates, e depois eu vou, se me interessar, eu faço os outros. No fim das contas, eu entrei no Pilates clássico e acabei caindo de cabeça ali e me apaixonei, e nem é tanta opção, tantas coisas, tantas opções, tantas coisas que dá pra fazer, que não abre espaço pra mim para outros tipos de Pilates, tá? Mas isso é uma opinião minha, né? Enfim. Então eu vou falar aqui pra vocês, mas é sobre o Pilates clássico, que é onde foi toda a minha formação, todo o meu estudo, e é o que eu entendo e sei falar aqui pra vocês, tá? Então quais os benefícios do método? Muita gente conhece o método por melhorar a postura, por acabar com as dores, por melhorar o alongamento. Mas por que tudo isso acontece? Como é que essa mágica acontece? Porque o Pilates ele também trabalha a força, também trabalha a resistência muscular, né? Então, quando a gente equilibra o corpo, e ele trabalha isso de forma global, né? A gente não faz exercícios para músculos isolados, né? A gente trabalha o corpo como algo inteiro, uma unidade, e equilibra, né? Nem muita parte da frente forte, nem muita parte de trás, equilibra isso, a gente acaba tendo uma postura melhor. Então, os músculos que estavam encurtados, melhora a flexibilidade, melhora o alongamento. Aquele músculo que estava fraquinho e não colocava as coisas onde deveriam estar, ele começa a ficar mais forte. E isso, esse equilíbrio que o método consegue colocar no nosso corpo, é que acaba resultando no corpo que melhora, que tem uma postura melhor, que é mais alongado, né? E, consequentemente, as dores causadas por esses desequilíbrios acabam. Tá? Então, é isso que o Pilates faz fisicamente. Mas tem uma outra parte que entra mais na filosofia do método, né? Então eu falei que tem aquela tríade de corpo, mente e espírito. A gente começa pelo corpo, pelo físico, né? Pela matéria que a gente encosta, a gente percebe, que a gente sente, e aí a gente entra nela através do controle da mente. Então a gente precisa estar concentrado nas aulas, a gente precisa estar ali presente. E como é que faz isso? Através da concentração. A gente vai dando os exercícios para o aluno e ele tem que estar ali concentrado, né? A gente a gente ensina a pescar, praticamente é isso. Em vez de dar o peixe, ensina o aluno a pescar. Acaba que a cura, né, se acabar com as dores, vem dele mesmo, vem do interesse dele de querer cuidar
do corpo que é dele. E isso acaba resultando em mais concentração, né? Em diminuir os níveis de estresse, ou seja, diminui a ansiedade também. E esse corpo entra em equilíbrio não só na parte física, mas na parte mental e, consequentemente, na parte espiritual. Então, os benefícios vão muito além de um corpo mais longilíneo, mais definido, mas também de um corpo mais leve, tanto na mente como no espírito. Então, a gente vê, às vezes, o aluno falando sem saber explicar muito bem por quê, mas ele sai da aula mais leve, né? E isso é porque ele passou o dia inteiro, talvez, sob pressão, sob estresse do trabalho ou outras coisas da sua vida, que foi tensionando, foi deixando ele não só com a musculatura tensa, mas também com a mente pesada, né? E durante a aula ele tem ali aqueles minutos de aula para focar 100% nele, nos movimentos. E para quem já fez uma aula de Pilates na linha clássica, na linha que eu trabalho, sabe que não tem como fazer os exercícios pensando em outra coisa, tem que estar ali 100% concentrado e presente em cada exercício, em cada movimento, focando na respiração, no controle dos músculos. Esses os benefícios do método e, sinceramente, é muito difícil expressar aqui em palavras, apesar de eu já ter feito especialização, mestrado e estudado Pilates tão a fundo, ainda para mim é difícil expressar em palavras qual é esses benefícios, o quão transformador esse método é, tá? Eu acho que é difícil falar, é preciso sentir. Quando a gente faz a aula de Pilates, e não só uma, mas uma, duas, três, à medida que vai fazendo, vai percebendo essa transformação, e é aí que a gente começa a entender o que acontece. E aí, já que eu falei não só em uma aula, tem uma frase do Joseph que é bem famosa, talvez você já tenha ouvido falar, que é: em 10 sessões você percebe a diferença. Em 20 sessões, os outros percebem a diferença. E em 30 sessões você tem um novo corpo. Então precisa sim desse tempo, né, de repetição, de treinamento, para que aconteça essas mudanças e a gente consiga perceber não só, primeiro a gente percebe, né, que a gente sente que nosso corpo está diferente, nosso relacionamento com o corpo está diferente. Depois os outros começam a perceber, porque a estrutura corporal muda, nossa expressão, né? A gente deixa de sentir dores, de sentir cansaço, de sentir tensões. Então a nossa expressão muda, a nossa postura muda e os outros começam a perceber. E depois a gente tem um novo corpo, com uma nova mente, um novo espírito, um novo entusiasmo para a vida. Esses são os benefícios do método Pilates e que o Joseph esperava, né? Que a gente levasse o método além dos exercícios de Pilates. O método é para levar para a vida, levar Pilates na hora de ir fazer compras no mercado, né? Manter a postura, manter as conexões, não ficar, como é que se diz, compensando, né? Os pesos, as cargas. É para conseguir se agachar, né, no chão para brincar com seus filhos, é para conseguir sentar e levantar do chão sem precisar do auxílio das mãos. Então, o método não é somente ali aqueles minutos durante a sua aula, mas é muito além, é para a vida, é para tudo que a gente faz. E a gente começa a se dar conta disso ao longo do processo, quando a gente está sentado muito tempo e começa a perceber, opa, minha postura, opa, E a gente cada vez mais consegue ficar em posições que antes eram impossíveis por causa da dor e consegue ficar ali por mais tempo, né, naquela posição sem sentir dor nenhuma na hora ou depois, né? Ou até mesmo conseguir perceber que o corpo está dizendo que aquela posição está desconfortável antes que aquilo vire uma dor crônica. Então esses são alguns benefícios e se me deixar eu fico aqui falando sem parar sobre os benefícios do método de forma geral, porque, né, afinal de contas sou apaixonada por esse método que realmente mudou a minha vida, mas isso é uma outra história, tá? Bom, muitas vezes me perguntam quando que devo fazer a formação, qual o melhor momento? Fran, eu tô na faculdade ainda, eu posso fazer a formação? Devo esperar me formar? Já tô há muito tempo atuando na minha área e quero trocar agora para o Pilates, será que ainda dá tempo, né? Então, é muito pessoal isso de qual é o momento ideal, o momento certo, né? Mas se surgiu a dúvida, se sentiu o desejo, se sentiu a vontade, minha dica é: faça uma aula de Pilates.
tá? Para mim, o melhor momento para fazer uma formação de Pilates é o quanto antes. Então, quem tá na faculdade, claro, que já fez ali as cadeiras de anatomia, já entende um pouco mais, pelo menos a anatomia, né? Fazer a formação de Pilates vai ser mais uma possibilidade, tá? Entre o leque de opções que a sua formação te dá, fazer o Pilates é mais uma dessas opções. Se já tem um interesse sobre o método, a minha dica é que faça aulas. Antes de me tornar uma instrutora de Pilates, eu fui aluna de Pilates. Fui aluna por muito tempo. Né? Isso, inclusive, é uma exigência da formação que eu fiz, que eu fizesse aulas de Pilates. E faz muito sentido, né? Porque a gente tem que sentir no nosso corpo o que o nosso aluno vai sentir. Como é que eu vou orientar ele nos movimentos e dar dicas para ele de como executar melhor aquele movimento, se eu não sentir no meu próprio corpo? Eu não sei o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo. Né? Então, para mim, o melhor momento é fazer durante a faculdade, antes de terminar a faculdade. Até porque, quando sair da faculdade, já vai ter uma área para atuar, né? E o Pilates já passou daquele momento de moda, né? Já virou um momento de ascensão, de se estabilizar e agora só crescer, né? Então, sim, tem uma grande possibilidade na área do Pilates e além disso, é uma das áreas que é mais bem remunerada. Então, essa é a minha dica para quem ainda está na graduação. Agora, para quem já está atuando na área e quer migrar para o Pilates, comece logo, comece o quanto antes, não é tarde para começar, tá? Eu mesma, embora eu tenha começado a minha formação em 2011, que eu ainda não tinha me formado, né? Eu fiz a formação de MED, Pilates do Solo, né? O Pilates do Solo. Eu fui fazer a formação completa com o aparelho somente em 2014 e finalizei em 2015, um ano de formação de aparelhos, tá? E eu já tinha trabalhado, ele já tinha uma história de 5 anos atuando na área da natação. E o que me fez querer ir para o Pilates, num primeiro momento, foi aquela rotina exaustiva de aulas, né? Então entra na piscina, sai da piscina, dá uma aula de hidroginástica intensa, depois subia, dava uma aula de deep water, que é aquela em águas profundas, né? Uma hidroginástica sem tocar o fundo da piscina. Aí depois entrava na água de novo, dava uma aula de natação infantil, daí saía, ia para uma aula de natação adulto. E essa rotina entre e sai da piscina, né? É muito cansativo. E se você também tá numa rotina assim, sei lá, aulas de jump, pump, ritmo, zumba, muito esforço físico, fica pipocando de um lado para o outro, de uma academia para outra. E eu sei que, principalmente para nós mulheres que começa a pensar numa família, em constituir família, às vezes pesa essa rotina, né? Eu era uma coisa que eu pensava muito, não quero estar com 40, 50 anos pulando na borda da piscina dando aula de hidroginástica. Então, uma das primeiras coisas que me fez querer ir para o Pilates no início da minha carreira foi pensando em quando eu tivesse mais pra frente, como que eu iria levar essa vida, né? E não me arrependo de ter largado tudo. Eu sou apaixonada por natação, adoro natação, mas realmente não me arrependo de ter feito essa troca, essa escolha. Hoje eu sou muito feliz com o método Pilates e o método que eu uso, eu não preciso ficar demonstrando exercícios e me exercitando junto com o aluno, o que me permite dar várias aulas ao longo do dia sem terminar o dia exausta ou cheia de dores, né? Vender saúde e terminar o dia cansada e com dores e com tensões. Não, eu consigo dar aulas durante o dia e ter o horário da minha prática, o meu treino, tá? Então, sim, é bem importante a gente ter um treino, uma formação, né, uma qualificação que nos permita isso também. Não só que se preocupe em nos ensinar os exercícios de Pilates, mas também como administrar essas aulas, né, como a gente conseguir encaixar isso numa rotina saudável. Tá? E é isso que eu trago aqui nesse meu método. Por onde começar então, Fran? Eu quero fazer Pilates, gostei. Onde que eu começo? Qual é o meu primeiro passo? Eu já falei, mas eu vou repetir, porque talvez isso vocês não levem muito a sério, mas o primeiro passo é fazer aula de Pilates. Não tem como ser um instrutor de Pilates sem fazer Pilates. É preciso ser um aluno antes de ser um professor.
Então comece escolhendo alguém da sua confiança, um lugar que tenha credibilidade, que siga na mesma linha que você pretende seguir. Então se você for pro Pilates contemporâneo, pegue alguém daquela linha. Se for pelo Pilates clássico, pegue alguém que dê aula de Pilates clássico, alguém que tenha uma boa formação, que você confie, né? E comece agora com isso, sendo um aluno, tá? Esse é o primeiro passo. Eu vejo que as pessoas às vezes erram, às vezes não, muitas vezes erram nisso, pulam essa etapa de ser aluno e vão direto querer ser professor de Pilates, ser instrutor. E aí nessa pressa de ser instrutor e não entender o método como um todo, a filosofia, além dos exercícios, acabam indo num workshop num final de semana que dá uma formação completa, com aparelhos e tudo mais, e acha que tá pronto para dar aula. E aí quando chega o aluno na sua frente, não sabe o que fazer, não sabe como atender aquela dor que ele vem, né? Muitas vezes os alunos vêm para o Pilates porque tem dor na lombar, porque tem dor na cervical e muitas vezes também porque tem lesões nessas regiões, né? Já fez alguma cirurgia e vai começar a ouvir nomes que nunca ouviu falar, né? Então, se eu não tivesse feito uma primeira formação bem feita, a primeira vez que uma aluna chegou para mim e disse: tenho espondilolistese, nunca tinha visto falar isso, porque eu sou formada em educação física, né? A gente não estuda assim lesões a fundo. Eu não sabia o que era uma espondilolistese, mas eu sabia como dar uma aula para quem tem qualquer problema na lombar. Então eu estava preparada para não fazer nada de errado que pudesse agravar aquela pessoa. Por quê? Porque eu estudei, eu fui aluna, eu tive uma base forte, eu não tive pressa no processo. E o mais importante de tudo, seja humilde, peça ajuda, tenha um mentor, tenha alguém que te guie, aquela pessoa assim que, seja a dúvida que for, é para ela que você vai perguntar. Então eu tenho a minha mestra, que é a pessoa com quem eu me oriento e tiro minhas dúvidas sempre que necessário. Um guia, né? Vamos dizer assim, quando a gente tem alguma dúvida em relação à nossa carreira, é importante ter alguém que você confie para se consultar. Claro, além da sua família, né, dos seus princípios, do seu pensamento, mas dentro da sua prática, dentro do Pilates, eu aconselho que você tenha alguém da sua confiança para pelo menos te indicar o caminho a seguir e depois aí você escolhe conforme os seus interesses. Certo? Então é isso. Recapitulando então, acho que eu falei bastante nesse episódio hoje, mas a gente viu. Primeiro, quem é Pilates? Quem foi Joseph Pilates? Quem é esse homem alemão forte por trás desse método, que também é grande, é forte, é um método transformador, né? Quais os tipos de Pilates, né? Então você agora entendeu que tem duas grandes separações, clássico e contemporâneo, mas dentro do clássico tem vários tipos de Pilates clássicos, dependendo do discípulo que você segue. Dentro do contemporâneo tem várias linhas de contemporâneo. Falei aqui um pouquinho dos benefícios do Pilates clássico, que é onde eu me aprofundei, onde eu estudo. Falei, para quem quer começar, o momento é agora, é já, não perde tempo, mas também não tenha pressa, seja aluno, siga passo a passo, não pule etapas e tenha alguém para se consultar, tire dúvidas. Eu tô aqui disponível para vocês, sempre que tiverem alguma dúvida, por favor me mandem, tenho o maior prazer de ajudar sempre que possível, certo? Inclusive, quero convidar vocês a deixar aqui embaixo nesse vídeo alguma dúvida que você tenha para eu poder colaborar e de repente a gente até grava o próximo vídeo sobre sua dúvida, certo? Beijo, beijo, tchau, tchau, até a próxima.